trabalho de reflexão que o Robson me mandou é em torno da institucionalização da arte, né, e o papel das associações. Então, vamos começar pensando essa ideia de institucionalização. O estudo da arte nas sociedades, né, demonstra, quer dizer, se você for acompanhar esse estudo ao longo do tempo, nós vamos localizar um fato evidente, né, que não há arte sem algum tipo de instituição, né? Nós precisamos da instituição para que haja arte. Então, a produção artística, ela está sempre em contexto socialmente e culturalmente estruturados, né? Onde se formam consensos. Então, essa ideia do consenso é uma ideia fundamental para nós discutirmos a arte em qualquer momento da sua trajetória histórica, né? Seja a arte do passado, seja a arte do presente. Bom, sempre que nós vamos empreender uma reflexão crítica, né, sobre qualquer questão artística, sobre qualquer problema que nós desejemos pesquisar, nós temos que levar em conta, né, o conteúdo dos conceitos com que vamos trabalhar, ou seja, vamos ter que identificar dentro do período em que um movimento, um artista, uma obra de arte, enfim, um tema qualquer relacionado com a arte, né, nós vamos ter que localizar quais são os conceitos que circulam. Então, nós temos que começar a entender o que é instituição social para empreender essa reflexão sobre a institucionalização da arte, seja a arte de um determinado período mais distante, né? Seja a arte moderna, seja a arte contemporânea. Então, o que nós entendemos por instituição social e o que nós entendemos por institucionalização. Então, a melhor maneira de sempre começar a pesquisar conceitos é ir aos dicionários, né? Podemos ir ao Aurélio, podemos ir aos dicionários de sociologia, né, especializados, um dicionário de antropologia, né, e vamos, então, encontrar a explicação das instituições, né, como espaços, né, que existem para que haja organização social, para que haja coesão social. Então, são as instituições, né, que vão formular e ratificar as regras e as normas da sociedade para os cidadãos, né, que vão conformar esses cidadãos a valores culturais e a valores éticos. Então, as instituições sociais, elas servem como mediadoras, né, mediadoras entre a vida do indivíduo e o coletivo, né, levando as pessoas a oportunidade ou a possibilidade de se enquadrarem nos modos de vida e nos padrões sociais. Então, essa seria uma definição bem situada no âmbito da sociologia, né? Nós podemos considerar como exemplos de instituições sociais a família, a escola, o trabalho, a igreja, né, o Estado. E se formos para o campo das artes visuais, os museus, as galerias, as feiras de arte, as bienais, né, os órgãos de imprensa, as redes sociais e todos os fenômenos de comunicação e de troca de informação que existem em determinado momento. Ora, então, institucionalização da arte, né, é pensar quando, né, e como os processos artísticos, as mudanças artísticas vão sendo incorporadas como padrões sociais, né, como valores reconhecidos, né, aqui e agora pelas pessoas que vivem aqui e agora, né, como é que eles são assumidos, então, como verdadeiros pela sociedade. As instituições culturais, elas vão criar um processo de construção e de aceitação de valores no campo da arte em determinado contexto social, em determinada época.
as instituições, elas cumprem um papel de atualização constante das noções, né, em torno da ideia de arte. Então, o que é arte, né, e mais ainda, o que é crítica, né, o que é, vamos dizer assim, o que é um museu, né, qual é o papel de uma galeria, enfim, a gente iria perguntar como é que a partir dessa compreensão, como se atualizam, como se modificam essas compreensões. Agora nós vamos para uma parte mais concreta, né, e vamos buscar algum exemplo, né, fundamental para a gente entender esse processo de institucionalização, de instituição, né, da arte. Então, talvez, se fôssemos ao âmbito da produção artística, o melhor exemplo seria o do Marcel Duchamp, quando ele enviou o trabalho Fountain, a fonte, né, para a exposição, para o Salão da Sociedade dos Independentes de Nova York. Ora, o que era a Fountain? A Fountain era um urinário assinado R. Mutt, né? Então, o gesto do Duchamp desafia a instituição arte, desafia a instituição salão, né? Ele está propondo, com essa atitude, rever, né, e discutir, né, o que se entende sobre arte e até certo ponto, coloca a pergunta, né, qual é o papel do salão, né, para institucionalizar a arte. Então, é uma pergunta básica, né, que nós vamos ter já no começo do século XX, com esse artista precursor, né, que faz da atitude o gesto artístico. Então, um objeto comum industrial pode ser visto como arte? São as perguntas que ele lança, né? Ele demonstra que é possível, né, interferir no conceito corrente do que é arte e do que é obra de arte. Como exercício, né, aqui neste nosso encontro, nós podemos tomar o exemplo da institucionalização da arte contemporânea no século passado, no século XX, mais ou menos por esse caminho que eu queria conduzir nessa discussão. Não sabia que o Robson havia feito essa exposição anteriormente também nesse sentido, né? E eu acho que as informações elas vão se cruzar, elas vão se relacionar, né? Ora, o artista contemporâneo, nos anos 60 e 70, ele se coloca em confronto com a arte moderna. Que diário tinha a arte moderna? A arte moderna, ela pensava a arte como linguagem, a arte como forma, não é isso? A arte como um espaço, a arte moderna como uma linguagem que se renova continuamente, que produz rupturas, né? Que se atualiza, que quer sempre o presente, pensa no futuro, né? E, vamos dizer assim, ignora o que diz, né? Que já não vale mais o que um movimento imediatamente anterior havia imposto. Ela trabalha com a ideia de novo, de novidade, né? De invenção, de originalidade. Então, nessa primeira parte do século XX, na primeira metade, houve a institucionalização, né, ao longo do tempo. Não só a institucionalização, na verdade, começa já antes com os salões, né, que vão abrindo para os artistas modernos, né, os artistas que estão transformando a linguagem da arte, e aí eu vou tomar o clássico entendimento, né, de que a arte moderna tem um início, né, a partir do impressionismo, né? Então, nós temos já dentro do impressionismo, do pós-impressionismo, e depois entrando com as vanguardas no século XX, esse processo de arte moderna que se institucionaliza quando se criam os museus de arte moderna, e o primeiro é o de Nova York, né? Ora, nos anos 60 e nos anos 70, começam a surgir movimentos e artistas, né, que vão confrontar-se com
com esse espaço institucional, né, da arte moderna. Então, nos anos 60, nós vamos verificando, né, que vai acontecer uma quantidade imensa de mudanças, né, na linguagem da arte, né, e que vão colocar, né, críticos e diretores de museus, né, são dois vetores, né, a crítica de arte e a instituição museu, né, são dois vetores fundamentais da institucionalização, isso. Então, esses críticos e esses diretores de museu vão perceber os novos sintomas que estão emergindo, né? As novas propostas, os novos movimentos, um outro perfil de obra de arte, né? Um outro perfil, uma outra questão trazida à tona, né? Que modifica radicalmente o que se vinha definindo, né? como objeto de arte ou arte, né? Então, essas novas propostas, elas, no fim da década de 60, elas ganham espaço numa exposição, né, que é a exposição organizada pelo Harold Zeman, quando as atitudes se tornam forma. Essa exposição acontece no Kunsthalle, no Museu de Arte de Berna, né, e vai levar para lá a produção artística, né, que já está trazendo novos materiais, né, que está trazendo já uma ideia de instalação, né, e que modifica radicalmente aquilo que se entendia como arte. Ora, o impacto, né, na Suíça, né, em Berna, é imenso, né? Como sempre, como aconteceu no passado, quando os impressionistas expuseram, né, se questiona se um espaço público pode ser usado para apresentar esse tipo de produto, né? Conclusão, essa exposição, que é um marco histórico, né, que nos mostra que a arte ela tinha outra estratégia, né, a partir desse momento, dessa década, que é a estratégia de pôr ênfase não no produto acabado, mas na atitude do artista, né, no gesto e na proposta, né, que essa atitude traz para o contexto do presente, né, como fez o Duchamp lá no início do século, né, quando ele manda o urinário para o salão, né, que essa arte, então, ela se baseia na atitude e não mais na forma. Só que essa demonstração que faz o Zeman, né, ao propor esta exposição, lhe custa o emprego, ele é mandado embora. Então, o impacto é grande, a instituição não acolhe imediatamente, né? Então, nós vamos ter um trajeto de tempo, né, para que essa institucionalização aconteça. Então, só abrindo um parênteses, o Zeman se declara, e ele inventa essa terminologia, né, daqui para frente sou curador independente, né, e todas as exposições que ele vai fazer dentro mesmo do espaço da Documenta, ele vai ser o curador da Documenta de 1972, né, vão ratificar, né, imensamente uma visão para o público de que uma mudança radical tinha acontecido na linguagem da arte. Então, no mesmo momento em que você rompe com uma estratégia de linguagem e introduz outra estratégia de linguagem, o processo de institucionalização vem junto, né? Quer dizer, é a exposição no Kunsthalle de Berna, serão as exposições na Documenta, a Documenta 5, né, que foi famosíssima justamente por mostrar essa nova realidade da arte, também curada pelo Harold Zeman, né? Ao mesmo tempo em que você rompe, o processo de institucionalização, ele começa imediatamente, né? Um campo interessante também, que eu queria acompanhar com vocês,
nesse nosso encontro, né, é ver como, quando é que começa uma busca de redefinição do conceito, né, de arte, e ou seja, quando que nós começamos a ter na nomenclatura arte contemporânea, né, um conteúdo diferenciado que aponta para essa institucionalização. Então, essa leitura, se a arte começou a se transformar nos anos 60, ao longo dos anos 60, com vários movimentos que nós já vamos mencionar aqui um pouquinho adiante, né? E se as exposições começam a se abrir para mostrar a nova arte, né? Também o conceito de arte contemporânea, ele começa a ser revisto, né? Revisto pelos historiadores, críticos, né, de arte, curadores. Então, nós vamos, né, verificar um pouco na sequência, né, o que está por debaixo e quando é que as pessoas vão compreender, né, e explicar a nova arte com o conceito de arte contemporânea. Então, a arte contemporânea não será só a arte do tempo, né, nós vamos pensar em contemporânea, a arte contemporânea, vamos dizer, a Picasso, a arte contemporânea, ao Warhol, não é contemporânea do tempo de, né, mas a arte contemporânea como portadora, né, de um conteúdo explicativo, né, do que é a arte. Então, sobretudo, essa discussão, ela começa nos anos 1980, né, para se referir à arte que foi produzida, né, nos anos 60, e especialmente, né, no período de 60 a 69, né, quando surge a pop art, o novo realismo, a op art, a arte cinética, a minimal art, olha quantas coisas, né? Fluxos, happenings, a arte conceitual, a arte povera, a land art, a body art, support, a surface, né? E as instalações, né, que vão utilizar materiais heterogêneos, né, materiais perecíveis, naturais, né, objetos de uso cotidiano, como tinha feito o Duchamp, pioneiramente, né, objetos, enfim, de diversa ordem, podem entrar na construção de um projeto artístico. Então, a arte, nesse momento, né, como observa a crítica Catherine Millet, né, uma crítica francesa, a arte vai ocupar, né, um espaço de liberdade nunca antes visto, né? Segundo essa autora francesa, a expressão arte contemporânea suplanta o conceito de vanguarda para designar a arte atual, a arte viva, uma arte de ponta. Então, a ideia de arte contemporânea, né, ela está, então, pressuposta, ela está pressupondo uma nova estratégia de linguagem da arte, né? Ela está apontando um corte em relação ao que havia antes, em relação à arte contemporânea, né? E nessa ideia, né, podem ser articuladas, veja que mudança radical. Se antes o artista tinha os produtos, como produto, né, de trabalho, a tela, né, os materiais básicos, né, para construir a escultura, o objeto, a pintura, o desenho, a gravura, né, agora ele vai ter, né, materiais de ordem heterogênea, ele vai se valer de materiais de ordem heterogênea, materiais perecíveis, naturais, objetos de uso cotidiano, como eu disse para vocês, né? Então, existe uma articulação também interdisciplinar, além dessas matérias, né? Em formas visuais, formas literárias, formas teatrais, musicais, coreográficas, de design, né? As novidades trazidas pela tecnologia. Então, todo esse campo, né, tão vasto e diferenciado, ele pode ser apropriado, né, pela arte e pelo artista
para compor o seu trabalho, para fazer o seu trabalho, né? Então, a arte é uma arte que renova, essa arte contemporânea é uma arte que renova as formas de expressão artísticas existentes. Ela transgride limites, né, de diferentes meios de expressão artística, coloca-se entre os meios, ela é intermídia, né, e ela transgride também significados correntes no uso da cultura. Então, é uma arte que está em constante processo de ressignificação. É uma arte que põe em xeque a ideia de perenidade da obra, né? É uma arte que põe em evidência que a importância do gesto criador, né, e da prática da arte está na atitude, né, e não na forma. Então, foi bem entendido pelo Ziman quando ele dá a designação, né, da mostra que ele organiza, quando as atitudes se tornam forma, né, ele está mostrando essa mudança que aconteceu, né? Ora, quem é que nota isso, né? Quem nota essa mudança? Quem sente na pele essa transformação e que precisa lidar com esse novo conceito de arte de uma maneira prática? São os curadores, são os diretores de museu, especialmente os diretores de museu de arte moderna, né? Que estão querendo sempre, precisando sempre mostrar as novidades, né? O que há de novo, né? O que há de mais importante no contexto da atualidade. Então, foram esses diretores de museus, especialmente na Europa, né, que vão começar a estabelecer uma discussão, né, em torno das mudanças da arte e de como conceituar a arte a partir dessa nova realidade. Então, um museu de ponta, né, é o Museu Stedelijk, de Amsterdã, né? O museu onde está atuando o Wilhelm Sandberg, que é um crítico bem importante da época, né? O Museu de Arte Moderna de Estocolmo, onde está o Pontus Hulten, que depois vai ser o primeiro diretor do Centro Pompidou, do Museu de Arte Moderna de Paris, né? Então, é nesses espaços, porque ali havia uma política de mostrar, né, as grandes novidades da arte. Então, é nesse espaço que começa a acontecer e a ser discutida essa questão das mudanças, né? Depois da experiência, né? Depois da experiência de primeira apresentação que faz o Ziman, como eu disse para vocês, né? Que vai tentar, então, construir uma exposição para mostrar que o conceito de arte estava mudando, né? Então, aqui no Brasil, né, a gente, claro, em outras partes do mundo, vamos ter outros exemplos. Eu peguei esses dois da Europa, né, que foram exemplos de ponta e que vão repercutir, no caso do Pontus Hulten, vai repercutir num novo museu importantíssimo, né, que surge no fim da década de 70, que é o Centro Pompidou, né, mas também, na nossa realidade, nós tivemos a presença de alguns diretores de museus que nos mostraram, né, claramente que estava havendo uma mudança na linguagem da arte, que foram o Walter Zanini, né, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, né, quando organizou as mostras Jovem Arte Contemporânea, né, e o Frederico Moraes, né, que desenvolveu uma estratégia, né, de apresentação ao público da nova arte, de entendimento do que é a arte, dessas práticas inovadoras, né, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com os domingos de criação, né? Então, esses eventos, eles projetavam para o público, né, as novas direções, né, que a arte estava assumindo, né, e traziam mais, né, convidavam a participação, no caso, especialmente, dos domingos de criação. Fazendo um parênteses, há um
um vídeo, né, um pequeno filme documentário que foi feito com o Frederico sobre os Domingos da Criação, que vale a pena tentar localizar pelo YouTube. Recentemente passou no canal Curta, né, que traz bastante matéria sobre arte. Então, esse é um vídeo um filme que vocês devem procurar, né? Então, foram, na verdade, os curadores, né, os diretores de museus. Claro, um diretor de um museu de arte contemporânea, ele tem que promover exposições sobre a arte da atualidade, do seu tempo imediato, né, do momento, né, e que sentem na pele, então, essa transformação e que vão tentar entendê-la, explicá-la, né? Então, eles vão ver a necessidade, não só de uma nova estratégia de conceituação da arte, né, mas também repensar, né, a arte no museu, repensar mesmo o perfil, né, o perfil dos acervos de museu, o perfil de conservação dessas obras no museu, né? Se se trata de uma performance, o que é que eu guardo dessa performance? Eu guardo, por exemplo, né, o Parangolé do Hélio Oiticica, né? Eu guardo um vídeo onde aparece o artista vestindo e atuando, né, com aquele manto, né? Enfim, como é que eu guardo esta obra, que eu conservo esta obra, né? Como é que eu vou, né, apresentar no futuro esta obra para o público, né? Então, são problemas básicos que se lançam, né, na vida prática desses profissionais de museus, né? E esse fato, né, na verdade, o surgimento de uma mudança de linguagem na arte, o surgimento da chamada arte contemporânea, ela desorganiza, né, o sistema artístico. Então, ela, usando uma linguagem corrente, ela bagunça, né, bagunça o modo como se trabalhava e vai pedir, né, uma reconceituação e uma nova metodologia no trabalho de preservação dessa produção, né? A transformação da arte e do papel, né, vamos dizer assim, do museu, né, de como montar e guardar e preservar o acervo do museu, ela não fica indiferente ao debate do ICOM, né? O ICOM, vocês sabem, que é o Conselho Internacional dos Museus, né? Existe dentro do ICOM vários comitês, um deles é o Comitê dos Museus de Arte Moderna, e o próprio Zanini, né, em alguns documentos que ele deixa nos arquivos lá do MAC, né, ele destaca que em 1972, né, essa discussão, né, ela foi essencial para pensar a sobrevivência dos museus de arte moderna e contemporânea, né, e que era um debate central nesse Comitê dos Museus de Arte Moderna, foi central já em 69, em Bruxelas, né, foi central em 71, em Paris, né, em Varsóvia, Lodz e Cracóvia, que foi um outro encontro desse comitê, em 72, foi central esse debate, né? E, nesse momento, diz o Zanini, os diretores das instituições museológicas, eles se tornaram absolutamente cônscios, né, da impossibilidade de suas instituições, né, continuarem a manter-se exclusivamente na condição de órgãos técnicos da apropriação, preservação e exposição de objetos de arte, ou seja, de órgãos, né, e que à espera de produtos destinados às salas contemplativas de exposição. Então, isso é uma reflexão que faz o Walter Zanini, que foi, claro, além de ser diretor do MAC, todo mundo sabe que ele foi importante historiador da arte, importante crítico de arte, né, e que nos deixa esse relato
em relação à situação no Brasil, que era sentida, como eu disse, mundialmente. Então, as tarefas, né, as tarefas que um novo diretor de museu, que um conservador de museu, né, que um curador, né, de museu vai ter daí para frente, né, tomar consciência, né, então, dessa explosão de categorias, né, que estão se entremeando no contexto da arte e que, mais do que nunca, a obra de arte tem um perfil transitório. Claro que os museus, né, eles vão encontrar uma metodologia para guardar essa arte. Então, muito, por exemplo, né, das performances, como é que se guarda? A gente tem o projeto, guarda-se o projeto passa a ser fundamental, né? O projeto vai ser tão fundamental como foi fundamental lá no passado, no Renascimento, né? O gesto criador está no projeto, é isso? Então, guarda-se o projeto e guarda-se o registro da obra. Então, se você tem ali uma performance, né, essa performance, com a anuência do artista, ela poderá ser feita por outra pessoa, que não só o artista, né, seguindo o projeto do artista. E, ao mesmo tempo, né, existe o vídeo que vai ser conservado e guardado no museu. Quer dizer, o museu encontra a resposta, mas dá uma imensa desorganização no circuito. Como também, né, se você for pensar, né, nas feiras de arte, né, se você for pensar no circuito todo artístico, no sistema, o impacto vai no sistema todo, né? Então, eu vou ter uma nova visão de como apresentar, né, na feira de arte, de como apresentar, como trabalhar com esta obra de arte nas bienais e assim por diante. Então, todo o circuito das artes, ele vai ter que se adequar à nova linguagem da arte contemporânea. E, ao se adequar, faz-se o quê? O círculo continua, se institucionaliza a arte contemporânea. É isso? Então, essa arte, né, que surge, né, ao longo dos anos 60, né, ela vai vamos dizer assim, forçar, não vou usar a palavra constranger, mas forçar a mudar o modo de trabalhar das instituições, certo? Então, hoje, né, disse que, né, costuma-se fazer, e a Catherine Millet é uma das que faz esta reflexão, que finalmente, né, a arte contemporânea, ela tornou uma realidade, um projeto, né, do moderno, tal como entendia o Baudelaire, né? Por quê? Esse trazer a vida, né, trazer a realidade para o contexto da arte, né? Então, ela faz, assim, uma bonita reflexão, dizendo, né, e citando, claro, exemplos europeus, Raymond Heinz, né, com seus cartazes, é o flaneur da cidade, não é isso? Sistematiza-se, então, como prática, né, o gesto pioneiro de Duchamp, que nós tivemos, com o qual nós iniciamos a nossa conversa, né, de pensar, né, pensar a arte também como provocadora, né, o artista como um construtor de atitudes, né, que obrigue o sistema das artes a se repensarem continuamente, né? Tá? Eu queria trazer um pouquinho para o campo da crítica de arte, né, para mostrar também como nós falamos do curador, mas eu queria falar um pouquinho do crítico, né? Como o crítico de arte, ele também vai cumprir um papel nesse sistema, né? Então, nós temos nesse período dos anos 70, né, dos anos 60, 70 para frente, alguns críticos que são fundamentais para pensar também as modificações no entendimento da crítica de arte, né? Um deles é o Giulio Dorfles, né, o italiano Giulio Dorfles, que tem um livro intitulado Il Devenire della Critica, né, o devir, o futuro da crítica, né?
Então, ele vai observar que a função, né, que a arte cumpria naquele momento, né, em projeção para o futuro, vai mostrar a importância da função cognitiva, né, como na prática do crítico, ou seja, a presença de um conhecimento, eu vou usar essa palavra filosófica, né, da filosofia, gnoseológico, né, e o reconhecimento da ambiguidade expressiva e conotativa. Né? Então, a crítica, ela iria convergir, olha que interessante, hein? Ele está nos anos 70, cada vez mais a crítica vai convergir para a área das ciências humanas, como a antropologia, a sociologia, a psicologia, a psicanálise e a semiótica. A história e a técnica de produção da obra, os estilos do artista, deixam de ser os pilares da crítica de arte, diz ele, né? No contexto da questão contemporânea, o crítico teria que trabalhar no campo de observação de como se constroem os significados, certo? Como é que os significados estão sendo construídos, né? E o crítico, por sua vez, teria que reconhecer também a relatividade do seu discurso. Ele teria que compreender, né, que o seu trabalho é sempre um trabalho ensaístico, né, tanto quando ele escreve, né, quando ele faz o comentário, seja numa revista, na grande imprensa, ou quando ele se dedica a um ensaio mais amplo, né, em revistas especializadas, como também quando ele vai atuar na organização das exposições, né? E aí a crítica de arte ela se imbrica, né, com a ideia do que faz o curador, né? Do que faz o curador, não é isso? Então, e ele observa também um outro fato que me parece importante de destacar, que o crítico ele quer dizer exatamente isso, ele é um institucionalizador, né, da arte. Ele vai acelerar, vejam bem, ele vai acelerar, né, a introdução, né, nas mudanças que acontecem no contexto da arte e na história. Então, ao momento em que ele faz esse trabalho, ele já vai, então, vai ser um institucionalizador, ele vai inserir, né, ele vai colaborar para inserir esta linguagem, né, da arte, esta análise da arte no ponto de vista da compreensão da história da arte. Então, uma das funções do crítico, né, então, a de promover a reapropriação das obras de arte que estão querendo romper com o contexto, né, vai reapropriar para o contexto, certo? Então, ele vai recolocar as mudanças, né, da linguagem na arte na teia cultural, né, na instituição arte, é isso? E ele vai impulsionar também a revisão dos significados, né, promovendo um processo constante, né, de reconstrução dos parâmetros de análise da arte. E podemos, para terminar, citar um outro italiano, agora a gente citamos aí mais os nórdicos, né, em relação à experiência no museu, e aqui citamos dois críticos italianos, um que é fundamental, Umberto Eco, né, que nessa época vai escrever o seu trabalho, a obra aberta, né, dizendo que não há mais possibilidade de imposição ao público, nem por parte do artista, nem por parte do crítico. A obra de arte, né, é um espaço aberto a múltiplas e livres interpretações. E eu pararia por aqui, né, para que a gente possa, então, entrar no debate, né? Depois, se vocês quiserem saber alguma coisa da AICA, eu posso também falar, tá bom? Então, aí.